Olá pessoal, mais uma noite aqui para trazer ao coração de vocês mais uma palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje é: você tem murmurado? Mulherada tem murmurado aí na casa de vocês? É muito difícil esse tema, né? Mas se vocês gostarem, no final do vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos à palavra do Senhor, que se encontra lá em Êxodo 16:3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Então vamos entender o contexto desse versículo. O povo de Israel tinha acabado de ver todos os milagres de Deus, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, e começaram a murmurar para Moisés, dizendo que eles não tinham que comer, não tinham que beber, e começaram a murmurar, se esqueceram dos milagres que Deus havia feito para o povo para tirar eles da escravidão. Murmurar significa reclamar, maldizer, conceber mau juízo. A murmuração denuncia a nossa distância de Deus e o sintoma da murmuração é alto grau de descontentamento, ingratidão e insatisfação. Você tem sentido isso? Você tem estado descontente, ingrato com tudo que você tem? Tudo. Às vezes você não pode ir no mercado e comprar uma carne mignon, mas você pode comprar um patinho. E por isso você fica descontente, ingrato, insatisfeito. Não tenho nem dinheiro para comprar um filé mignon. Eu tô dando esse exemplo chucro, tá, gente? Para tentar, para que vocês possam tentar entender o meu contexto aqui. Às vezes, você não murmura em relação a isso, mas você murmura em relação a quem está do seu lado. É uma pessoa totalmente doente de alma. Sabe aquela pessoa chata? Chata, dodói, feridenta, mal amada. Que se sente sempre desvalorizado. Uma pessoa cansada, uma pessoa que cansa, uma pessoa que é tão pesada que você fala: meu Deus do céu, lá vem essa pessoa de novo falar comigo. Sem perspectiva nenhuma de futuro. Isso é um sintoma de murmuração também. E essas pessoas que fazem a murmuração, geralmente existem muitas lacunas emocionais dentro delas, devido a traumas. Elas sempre trazem os problemas do passado, o que viveram do passado no presente, ou seja, o passado é presente. E é aquela pessoa que está sempre resmungando. A pessoa doente de alma é uma pessoa murmurenta. E o murmurador geralmente é arrogante. É uma pessoa soberba. Sempre as coisas dessa pessoa é melhor do que a da outra. Sabe aquela pessoa que bate de frente com o chefe? Aquela pessoa que sempre tá correto e quando não faz algo de correto, dá aquela mentirinha para tentar camuflar e fazer o chefe de palhaço? Isso é o sintoma de uma pessoa murmuradora. Porque é uma pessoa infeliz, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que tudo que você vai falar, ela sempre reclama. Tudo, não tem aonde ela não reclamar. E sabe o que a palavra do Senhor fala sobre os arrogantes e sobre os soberbos? Está lá em Isaías 2,17.
A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Deus vomita o arrogante. Talvez você seja arrogante e você não perceba. É difícil a gente colocar um espelho na nossa frente e tentar sondar o nosso coração e visualizar se somos ou se temos alguma dessas características que eu acabei de falar. Gente, eu tô falando para vocês, mas assim, Deus tá dando na minha cara, porque antes de eu trazer algo para vocês, eu sou ministrada. Eu jamais iria sentar aqui se Deus não falasse comigo antes. Eu tenho o temor do Senhor. Então, tudo isso que eu tô falando, Deus já me botou o meu espelho na minha frente. E muitas vezes, sim, eu murmuro. Infelizmente, às vezes eu tô murmurando e não tô nem sabendo que eu tô murmurando, mas tô murmurando. Por pequenas coisas, às vezes. Ai, que saco, eu vou ter que lavar a louça, vou dar um exemplo. Isso é uma murmuração. Nós temos que fazer as coisas como se fosse tudo para Deus. Cuidar de um filho, eu não vou murmurar porque eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Trabalhar, eu não vou murmurar porque é o trabalho que Deus me deu. Atender os meus pacientes, que eu sou dentista, eu não vou murmurar porque Deus me capacitou para exercer essa função. A nossa vida não pode se basear em murmuração, em reclamação. Nós temos que ter gratidão com aquilo que Deus nos dá, mesmo não querendo às vezes aquilo que Deus nos dá. O murmurador geralmente é uma pessoa ansiosa. E a ansiedade é a falta da confiança em Deus, que gera sofrimento antes das coisas acontecerem. Uma pessoa ansiosa, ela está sofrendo por antecedência, que pode levar essa pessoa à depressão, à bulimia, à frustração, à baixa estima. Isso é um sintoma de uma murmuração. E a ansiedade e a murmuração, elas caminham aqui, ó. Porque ambas neutralizam, sabe o que? A nossa fé. Então, se eu tenho uma ansiedade, se eu murmuro, eu não tenho a minha fé está neutralizada, eu não tenho fé. A ansiedade mede o quanto não confiamos em Deus. E a murmuração reflete o quanto estamos insatisfeitos com o que Deus tem feito. Gente, isso é muito sério. Uma me deixa sem fé, que é a ansiedade, e a outra me deixa ingrata. Então, o que eu tenho que fazer para eliminar a murmuração da minha vida? Nós, primeiramente, temos que reconhecer o nosso pecado, porque murmuração é um pecado. E como que a gente pode fazer? Lá em João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se eu fizer apenas uma oração, Deus, me perdoe pela minha murmuração, por esses sentimentos que eu acabei de relatar aqui para vocês, sabe? Se é um coração, rasgar mesmo o coração para Deus, Deus vai perdoar. E eu não vou ter mais a minha murmuração, porque a partir do momento que eu sou perdoada, eu vou ter um posicionamento em relação àquilo que eu preciso mudar. Não adianta reconhecer e não mudar. Não adianta visualizar e não se posicionar. Então, se eu tenho um pecado, eu tenho que me posicionar perante esse pecado. Eu me posiciono e eu começo a ver tudo que Deus nos dá, me dá, com os olhos de gratidão, com os olhos de fé. A murmuração vai embora, a ansiedade vai embora, o sono começa a vir de madrugada, porque tudo isso gera insônia também. Às vezes você tem insônia e não sabe nem por quê. Às vezes você está cometendo o pecado da murmuração. Então, nessa noite, que você deixe de lado
todo esse pecado do inferno que é a murmuração e se posicione perante a isso. Lá em 1 Coríntios 10, 13 fala o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Veio o pecado da murmuração? Ativa um sininho no cérebro. Eu estou murmurando, eu vou me posicionar perante a isso e não vou pecar. Porque a tentação, ela não vai ser maior daquilo que você não pode suportar. Nós acabamos de ler isso. Então, que nessa noite, tanto eu quanto você, possa se posicionar em relação a esse pecado da murmuração. Que Deus abençoe e que Deus possa libertar cada um que está escutando essa palavra do pecado da murmuração. Amém?